Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Edson Procópio, criador do canal Líderes Online, e eu quero hoje conversar com você sobre objetivos. Não sai daí não, tá? A gente não vai cobrar ninguém. Eu também luto a mesma batalha que você luta. Eu quero apenas conversar um pouco com você para que a gente possa entender juntos o que acontece com o nosso cérebro e por que a gente precisa, de certa forma, hackear, dominar o nosso cérebro para poder atingir os nossos objetivos, tá legal? Fica aí que vai ser um papo super legal. 15 minutinhos, tá? Vamos para a vinheta e a gente já volta a conversar. Pois é, olha só, nós estamos agora chegando no final do mês de março, né? E é provável que muitos de nós tenhamos feito as nossas listas, né, de objetivos lá no finalzinho do ano passado, para que a gente pudesse, durante esse ano, colocar algumas coisas novas para rodar. Afinal de contas, acho que a maioria de nós tem a ambição de fazer coisas novas para poder evoluir como pessoa, como profissional e assim por diante, né? No entanto, as estatísticas mostram que, de maneira geral, agora no final de março, 80% das pessoas, né, não estão mais colocando em prática o plano que tinha feito no final do ano passado. 20% ainda perseveram. Isso é um número meio arredondado, mas todos os estudos estatísticos levam a mais ou menos isso. É assim, nós quando pensamos, quando sonhamos com alguma coisa, de maneira geral, 50% praticamente nem coloca para rodar as coisas, ou seja, lá no finalzinho do ano a gente pensa, tal, papapá, depois esquece, tá? 30% mais ou menos, tá? Começa, mas acaba desistindo, né? E 20%, um pouco menos, em algumas pesquisas 15%, são aqueles que conseguem realmente fazer transformações ao longo do tempo nas suas vidas, nos seus comportamentos, nos seus resultados. Agora, por que que isso acontece? Então, eu acho que eu quero conversar com você hoje, principalmente para tirar da gente essa culpa que costuma, né, nos empoderar, né? Essa culpa que toma conta da gente, essa culpa que de repente faz com que a gente se sinta mal, né? Ao perceber que ao longo do ano a gente vai percebendo que muita coisa foi ficando para trás e quando chega lá no final do próximo ano, muito pouca coisa aconteceu. E lá vamos nós de novo pensar no ano seguinte com os nossos planos. Bom, vamos lá, gente. A neurociência explica de maneira muito clara o que acontece com nossos comportamentos que advêm do nosso cérebro. A primeira coisa que você precisa entender é que nosso cérebro não é biologicamente preparado para os nossos dias atuais. Ou seja, nós temos um cérebro fantástico, maravilhoso, que nos faz ser uma espécie absolutamente única, mas que biologicamente não está pronto para os desafios dos dias atuais. A última versão conhecida do nosso cérebro data de 70 mil anos atrás. 70 mil anos atrás. Tá? Existem algumas pesquisas alguns pesquisadores que imaginam que há 30 mil anos alguma coisa também sutil aconteceu, particularmente na área da linguagem do nosso cérebro, mas o que se tem de mais aceito na ciência é que a última grande transformação do nosso cérebro aconteceu há 70 mil anos. E vamos lá, né, gente? 70 mil anos atrás não se vivia a vida que a gente vive hoje, tá certo? Aliás, né, se a gente fizer uma regressão a 100 anos, ou seja, 100 anos atrás, a gente vai perceber que a gente vivia muito parecido com os nossos ancestrais de 15, 20 mil, 30 mil anos atrás. Por quê? Porque o nosso cérebro ele foi preparado para que a gente possa sobreviver. Essa é a função primordial do nosso cérebro. Então, há 70 mil anos, o que a gente fazia? Nós entrávamos nas aventuras de caçadas, né? De buscar realmente os animais que pudessem suprir a nossa proteína, para a gente, para a nossa tribo, para o nosso bando, tá certo? A gente coletava frutos, tal, né? Que também é alimentação. E a gente descansava e economizava energia para nos prepararmos para as grandes batalhas, né? Nas caçadas, para poder correr atrás de um bizu, por exemplo, e conseguir matá-lo e conseguir trazê-lo como caça, ou correr de um tigre dente de sabre, né? Para evitar que a gente fosse a comida dele. Então nós tínhamos, na verdade, um aparato biológico preparado para cuidar da nossa sobrevivência, né? E para sobreviver,
naquela época, e até muito pouco tempo atrás, parar e descansar e se proteger era muito importante. Se a gente pensar bem, os trabalhadores de 100 anos atrás repetiam, de certa forma, esse mesmo método, esse mesmo enredo, né? Essa mesma rotina. Tudo bem que a partir de algum tempo para cá já não haviam mais os predadores, né? Mas de qualquer forma, a gente saía de casa de manhã, ia para o trabalho, trabalhava até um certo horário, voltava para casa e ia descansar para o dia seguinte. Então a gente cuidava de se alimentar, o trabalho era um trabalho basicamente rotineiro, que não consumia do nosso cérebro uma energia muito elevada, e a gente descansava, tá certo? Puxa, que vida boa, hein, Edson? Que maravilha! Depende do ponto de vista, né? Se nós imaginarmos que nessa época a gente praticamente não tinha um nível de estresse que nós temos hoje, ok, parece ser uma vida bem legal. Só que também as demandas que nós temos hoje para nossas vidas nem de perto eram supridas há 100 anos pelos trabalhadores. Que trabalhador que há 100 anos pensava em levar os seus filhos para Disney? Que trabalhadores que há 100 anos sonhavam ter um carro próprio? Né? Muito poucos. Eram os empreendedores, os grandes magnatas, tá certo? Então você tinha, de certa forma, um nível de exigência, né, para estilo de vida muito baixo, que era basicamente prover a alimentação, né, e cuidar do crescimento dos filhos. Inclusive a própria educação era uma coisa muito tímida, muito restrita. Geralmente a educação era de pai para filho, né, de mãe para filho, era praticamente ensinar o ofício que você trabalhava nele. Se você era um lavrador, você ia ensinar, né, o seu filho, a sua filha, a cuidar da roça, a cuidar da plantação, a retirar as pragas, a cortar aquilo que não fazia bem para a plantação, até que você pudesse colher, estocar uma parte, vender outra parte e viver assim. Se você era, por exemplo, um artesão, você ia ensinar para os seus filhos a arte de fabricar peças, decoração, móveis e assim por diante. De repente você tinha também, numa família grande, você tinha algum tio, alguma tia que tinha uma outra profissão, que costurava roupas e tal, ela ia eventualmente ensinar o seu filho, a sua filha, essa profissão. Então, nós vivemos até muito pouco tempo atrás, basicamente com um aparato biológico no nosso cérebro que era muito compatível com as demandas que nós tínhamos para nossas vidas e que o mercado tinha em relação a gente, tá certo? Mas de repente, nos últimos 40, 50 anos, nós todos, né, e é uma responsabilidade compartilhada, né, dos empresários, dos trabalhadores, dos pais, das mães, nós demos um cavalo de pau. Nós aceleramos demais as nossas exigências sociais, as nossas demandas sociais, o nosso apego a coisas que até então não faziam parte da vida de ninguém, ou de muito pouca gente. E a partir daí, o que acontece? Nós passamos a ter uma exigência que é muito incompatível com a nossa capacidade cerebral, se ela trabalhar no automático, ok? Claro que ela tem uma capacidade de se adaptar, mas isso depende muito da nossa capacidade de gerenciar o nosso cérebro, ou seja, pelo automático, ele deixou de ser suficiente para aquilo que nós precisamos fazer. Então o que acontece? Se antigamente, há 100 anos, 200 anos, 70 mil anos, né? Como eu falei, que é a idade da nossa última versão cerebral. Se a gente tinha que aprender um ofício até os 18, 20 anos e a partir daí repetir, hoje não é mais assim. Hoje todos os anos a gente começa a colocar, né, objetivos de aprendizagem, objetivos de vida. Eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa, né? Eu quero aprender inglês, eu quero fazer ginástica, eu estou um pouco sedentário, né? São todas demandas que não aconteciam no passado. No passado as pessoas trabalhavam, comiam, bebiam e acumulavam alguma coisa para poder, nos momentos aí das intempéries, poder comer e descansavam, né? E reproduziam isso nas novas gerações, e assim a coisa acontecia. Inclusive muitos pais na época tinham muitos filhos, para que esses filhos, quando chegasse a idade mais avançada do pai e da mãe, pudesse prover-lhes da alimentação. Então você tinha 7, 8 filhos, porque você imaginava que pelo menos 4 ou 5 iam ter a capacidade de te trazer alimento, levar você para casa para dormir e morar na casa deles, e assim por diante.
né? Hoje não, hoje mudou tudo. Então o que acontece? A gente tem um problema que a gente trabalha imaginando que o nosso cérebro é suficientemente capaz de dar conta daquilo que a gente programa para a nossa vida. E esse talvez seja o grande erro que faz com que 80%, 85% das pessoas não consigam conduzir os seus planos e atingir os objetivos que foram colocados. Ah, mas então quer dizer, Edson, que eu preciso me resignar e imaginar que é assim mesmo que a vida é? Não, absolutamente. Eu estou aqui hoje, inclusive, para te contar tudo isso, para que você não se puna, para que você não ache que você é um vagal, que você é um preguiçoso, que você é uma pessoa relaxada. Não é isso. É basicamente o fato de que o nosso cérebro não está preparado para as nossas demandas. Agora, como sair disso? Como fazer com que nosso cérebro trabalhe a nosso favor, a favor dos nossos objetivos? Então vamos lá, eu quero te dar alguns passos aqui, que eu costumo utilizar inclusive, para poder sair dessa armadilha. Porque eu também sou humano, eu também tenho, né? Às vezes eu caio nas armadilhas e passo 2, 3 meses sem fazer aquilo que eu queria fazer. Agora, toda vez que eu coloco em prática alguns passos metodológicos, eu percebo que as coisas melhoram, tá? E vamos lá para esses passos. Primeiro, se você tem objetivos, você precisa ter metas. Um grande problema é eu pensar o seguinte, eu quero fazer inglês. Fazer inglês é apenas uma intenção, tá certo? Eu preciso colocar meta. Então eu preciso pensar o seguinte, se eu quero fazer inglês, no mês de janeiro eu vou fazer o quê? Eu vou procurar uma escola, 3 escolas, 4 escolas, eu vou ver quanto custa, eu vou ver cursos online, eu vou perguntar para as pessoas que já fazem esses cursos para saber se esses cursos são bons, eu vou comparar tudo isso e em janeiro eu escolho o meu curso. Beleza, essa é uma meta. Então até o final de janeiro eu me matriculo no curso de inglês. Olha que beleza. Quando eu coloco uma meta, eu estou estabelecendo compromissos para que eu possa efetivamente correr atrás deles, me cobrar, tá? Agora, um segundo ponto, eu posso ter metas, mas se eu deixo essas metas só no meu cérebro, o que vai acontecer? O meu cérebro vai acordar de manhã e começar a pensar em sobreviver. É ir para o trabalho, é almoçar, é tomar lanche, é jantar, é dormir, porque tudo isso é sobrevivência. E aí pronto, aí escapou. Eu tinha metas, mas eu deixei isso escapar. Então o segundo passo, a segunda dica é escreva os seus objetivos e escreva as suas metas. Mas não adianta planejar. Se planejamento fosse uma coisa legal, ele sempre dava certo no final. Essa é uma frase que eu ouço de gestores sêniores, de líderes empresariais. Quando eu faço mentoria, eu ouço isso e falo assim, Katsu, quem te falou que planejamento é para dar certo? É claro que quando você faz o planejamento, quando você bota no papel, você espera que parte do que você planejou venha realmente acontecer, até porque você olhou o cenário, você olhou uma série de coisas, mas a principal função de um planejamento não é que você no final acerte tudo. A principal função é fazer que você enxergue todos os dias, todas as semanas, o que precisa ser feito. É para que você saia do inconsciente, você saia do automático e você cobre do seu cérebro aquilo que você quer fazer, que você quer atingir. Então, se você estabelecer objetivos e metas e você não colocar no papel, me desculpe, mas há uma chance imensa de tudo isso aí se perder ao longo do tempo. Raros são, né, os indivíduos que conseguem planejar só mentalmente e fazer acontecer. Só para você ter uma ideia, deixa eu contar para você uma das muitas pesquisas que são feitas em relação a isso. Há 2 décadas, pesquisadores de Harvard foram até uma sala de último ano, tá, de uma turma de universidade, tá, no meio do ano, 6 meses antes da formatura desse pessoal. E eles, obviamente, os alunos se propuseram a participar dessa pesquisa, eles entrevistaram esses alunos e tinha, entre outras perguntas, tinha uma pergunta que era assim, você tem um plano para quando você sair da universidade? Você já sabe o que você vai fazer da vida? Faltavam 6 meses para sair. E aí, eles classificaram essas respostas em 3 grupos, tá? O grupo de quem disse, eu ainda não planejei, mas quando eu me formar,
eu vou dar uma olhada no mercado, aí vou entender melhor o que está acontecendo, aí eu vou criar um plano para mim. Então você tinha o grupo A, que era o grupo que não tinha plano. Tá? Tinha o grupo B, ou grupo 2, que era o grupo que tinha plano, mas não estava escrito. Tá? Que era mais um contingente de pessoas. E tinha o grupo C, que aliás em termos de quantidade de sujeitos de pessoas, né, era o menor, e que já tinha alinhavado um plano para quando se formasse. Já tinha lá pensado no que queria fazer, já tinha pensado como é que ia começar, já estava no papel quem que eles iam buscar para poder ajudar nesse sentido e assim por diante. Era um plano nem sempre muito sofisticado, mas estava no papel. E aí, esses pesquisadores, né, acompanharam esses alunos por 3 anos, fazendo retomada desses contatos semestralmente, para não perder o contato, para poder verificar se mudou o telefone e tal, mas também fazer algumas perguntas de atualização. Mas o que eles queriam fazer, na verdade, era marcar o 3º ano, o final do 3º ano. E no final do 3º ano, uma das perguntas que eles fizeram era qual o rendimento que essas pessoas tinham anual, rendimentos anuais. Que podia ser, de repente, lucro se o cara era empresário, que podia ser salário se o cara era trabalhador, que podia ser bônus se o cara também recebia bônus. Então eles tinham lá, uma das respostas era o rendimento anual dessas figuras, né, desses sujeitos, tá bom? Bom, resumo da ópera, tá? Os que tinham plano lá 6 meses antes de terminar o curso superior, mas não tinham colocado em papel, tinha rendimentos médios 3 vezes superior aos que não tinham plano nenhum. Tá? E os que tinham um plano no papel 6 meses antes, tinham um rendimento 4 vezes equivalente ao rendimento de quem tinha plano, mas não estava no papel, que era o grupo 2, e 12 vezes, portanto, quem não tinha plano nenhum. Isso respeitado os desvios padrões, ou seja, não tinha ali nenhuma distorção enorme não, era uma coisa relativamente homogênea. Né? Agora, se você perguntar, mas todo mundo fez exatamente o que estava planejado e tal, não, eles contam na pesquisa que algumas pessoas tinham mudado de plano, mas tinham voltado a colocar o novo plano no papel. Assim, quer dizer, o estilo de trabalho da pessoa é que parecia prevalecer. O estilo de sentar, pensar, anotar. Então, se você vai colocar metas, a dica é escreva quais são as metas, quando é que você vai tentar entregar essas metas. Então, vamos voltar para o curso de inglês. Em janeiro eu vou olhar quais são os cursos físicos, os cursos online, qual é o custo disso, vou comparar, vou conversar. No final de janeiro eu quero estar matriculado no curso de inglês. Bom, até fevereiro eu quero ter realmente incorporado na minha rotina as tarefas e tal. E a partir daí eu vou fazer o curso de inglês mensalmente, semanalmente, como está previsto. Em julho, eu quero ter já avançado no nível básico. Eu quero já falar o inglês básico de sobrevivência, tá? Depois, até o final do ano, eu quero já estar entrando num nível pré-intermediário. E aí você vai colocando as metas. Aí, no final do ano, eu quero fazer um intensivo. Sei lá, eu estou dando aqui exemplos. Ficar 2 semanas realmente estudando inglês, 8 horas por dia, tal, 4 horas por dia, sei lá o quê. Ou seja, você vai colocando as metas para que você se cobre. É fundamental que você consiga cumprir todas as metas? Nem sempre. Pode acontecer um mês de férias, pode acontecer um probleminha com você que não estava previsto. Não, aí você vai lá e ajusta. O plano foi feito para ser ajustado. Mas o segundo passo que eu quero dizer para você é: tenha um sonho. Transforme o sonho em objetivo. E a partir desse objetivo, coloque metas. Não é nada sofisticado. Escreve lá no computador lá quais são as metas, em qual mês você vai atingir e tal, para botar na tua frente. Essa é a terceira dica. Escreveu? Imprime. E coloca na tua frente, num lugar que você vai ver todo dia, porque o teu cérebro, ele não vai te lembrar disso. O teu cérebro vai lembrar, sabe do quê? Que você tem que pegar o ônibus e trabalhar, almoçar, voltar para... Ele vai lembrar da sobrevivência, mais uma vez. Né? Então, coloca na tua frente, num lugar que você passe toda hora, para você poder olhar e se cobrar. Quarta dica, crie um propósito para isso. Pô, eu vou estudar inglês para quê?
Não sei, falam que é coisa boa, tal. Vai ser difícil você conseguir energia e combustível para você atingir os seus objetivos. Não, eu vou estudar inglês porque eu quero, daqui a 1 ano e meio, estar trabalhando numa multinacional. Ou porque eu quero, daqui a 1 ano e meio, fazer uma viagem para o exterior para poder aí fortalecer ainda mais o meu domínio do idioma. Coloque propósito, que vai ser o teu combustível. Você tem que colocar na frente sua também por que você quer fazer isso. Senão, a gente desiste no meio do caminho. E vamos pensar o seguinte, se eu não conseguir encontrar um propósito que me atraia para fazer inglês, talvez eu tenha que desistir, talvez não tenha nada que vai me fazer, vamos dizer assim, mudar minha vida para melhor se eu não consigo encontrar propósito. Ah não, mas eu quero trabalhar na área administrativa de uma farmacêutica, que costuma ser alemã, americana. Opa, achei um propósito, tá certo? E aí eu vou lá e coloco na parede também esse propósito. Porque o propósito vai fazer com que eu consiga não enfraquecer, persistir. Quando eu tiver saco cheio, já estou pagando inglês, está fazendo falta para outras coisas, eu estou cansado, chego à noite em casa, ainda tenho que fazer as tarefas de inglês e tal, eu falo assim, putz, será que vale a pena? Eu corro lá e revisito o meu propósito principal. Falo, vale a pena. Se eu quero realmente trabalhar nessa multinacional, eu preciso falar inglês, tá certo? E aí eu vou persistindo. E mais uma dica importante, coloque recompensas ao longo do caminho. Se eu cumprir no semestre o lance de fazer o inglês básico, eu vou ficar 2 semanas sem fazer inglês e vou curtir meus amigos, vou dar uma viajada, enfim. Estabeleça recompensas, porque nós somos, ancestralmente, nós somos ratinhos. Né? A área que funciona com mais força no nosso cérebro é a área ligada às emoções e à recompensa. Então, se eu não colocar alguma recompensa para de vez em quando falar assim, pô, se eu fizer essa semana todas as aulas direitinho, as tarefas, final de semana eu vou tomar chopp com meus amigos, vou curtir, vou comer churrasco, não quero nem saber de inglês, por exemplo, beleza. Você está cumprindo a parte que você colocou como compromisso, você merece as recompensas. Então vamos lá, gente, vamos lá. Por que a gente não consegue atingir objetivos? Porque a gente deixa tudo pro nosso automático. Ferrou. Então vamos lá. Primeiro, estabeleça objetivos e metas e coloca isso no papel, tá? Terceiro, crie propósitos fortes, valiosos, para que você possa se ancorar nesses propósitos e não fugir deles na hora que dá vontade de desistir, tá certo? Quarto, coloque recompensas para você, estabeleça recompensas, para que você possa também curtir aqueles momentos, né? Celebrar as conquistas, ainda que intermediárias. Não é só quando você for fluente que você vai fazer alguma coisa para você. Não, estabeleça recompensas ao longo do caminho, para que você possa efetivamente, né? E detalhe, procura não trabalhar vários objetivos ao mesmo tempo. Escolha um, começa a trabalhar. Então, por exemplo, eu tinha colocado no final do ano que eu queria começar a ginástica, começar inglês, né? E montar a minha página no Facebook. Então eu quero fazer isso até o primeiro semestre. Tá, mas não começa tudo junto, porque você vai ter dificuldades. E aí, a soma dessas dificuldades, raros propósitos vão te manter realmente animado, entendeu? Então começa, escolhe uma coisa. Eu acho que a página do Facebook é a mais rápida. Então começa pela página do Facebook, é até legal que você vai montar, em 2, 3 semanas você montou, você vai, yes! Já vai conseguir comemorar uma vitória, uma conquista, né? Depois que a página do Facebook estiver pronta, aí você vai começar a parte do inglês e tal. Aí quando você estiver já fazendo as aulas de inglês tranquilo e tal, com mais a rotina bem mais estabelecida, você vai pensar na ginástica. Então, um grande problema também é que a gente quer dar a largada e quer colocar todos os objetivos ao mesmo tempo. E isso aí realmente faz com que a gente acabe desistindo, né? Então é isso. Então, estamos terminando o primeiro trimestre agora do ano, tá? Talvez você olhe para o final do ano passado e perceba que algumas coisinhas ficaram pelo caminho. Não tem problema, pô. Esquece o passado. Mas se você acredita no que eu estou te falando, né? Escolhe um dos objetivos que você colocou lá atrás e faça isso que eu estou comentando com você, né? Estabeleça objetivos, as metas, imprima tudo, põe no papel, põe na frente, pensa no propósito, né? Pense em algumas recompensazinhas ao longo do caminho. Não coloque tudo para rodar de uma vez só. Depois você me conta se isso está te ajudando ou não, tá bom? A mim eu posso garantir que ajuda muito,
né? Eu te garanto, aquilo que eu tenho como objetivo e eu faço isso, eu tenho uma chance muito maior de ver acontecer do que aquilo que eu deixo só no campo das intenções. Eu tenho também situações que viram só intenções? Tenho. Também tenho, eu sou humano. Então eu estou te falando, mesmo eu que trabalho tanto esse tema, que faço mentoria usando esse tipo de método, eu também caio em armadilha, aí some, desaparece. E quer saber uma coisa? Tem alguns objetivos que, se eles também não se mostrarem tão importantes, que nos façam colocar no papel, talvez não seja nem tão relevante pra gente assim. Então às vezes eu vejo que ficou para trás alguma coisa, mas quando eu paro para pensar, eu falo assim, talvez não fosse o momento, talvez daqui a pouquinho eu possa resgatar isso aí e tal, e tudo bem. O importante na vida não é ser perfeito. O importante na vida é a gente perceber que está caminhando, que está evoluindo e que parte dos nossos sonhos estão se tornando realidade. É isso que faz bem na nossa vida. Ok? Então um grande abraço para você, pensa um pouquinho a respeito, coloca para rodar, aproveita, tá? Curte, né, a nossa página, o nosso canal, né? Compartilha se você achou que pode servir para mais gente esse conteúdo. Vai lá nas notificações, clica lá para você receber notificações. Assim, quando surgirem novos vídeos, você vai receber um e-mail e vai poder assistir novas dicas, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, sucesso, saúde e muita força. Tchau, tchau.